Como é que eu passei a ser ouvido por esses caras? Na hora que eu passei de falar coisas além daquele consultor que vinha de São Paulo. E que, de fato, de mostrar resultados na prática. Exatamente. Aí, a grande maioria dos consultores naquela época a safra mais jovem, poxa, eu até falo com o franqueado, mas eu prefiro ir na lojinha, falar só com o gerente ali, fazer minha visitinha e ir embora para casa. O famoso básico. Exatamente. Rafael não. Cara, eu ainda vou na loja, vou tratar essas pessoas como reis e rainhas. Mas o meu jogo é com franqueado. É esse cara que vira o jogo. E que, de fato, é quem espera os resultados. Exatamente. Né? Então, eu concentrei desde o primeiro momento a minha consultoria muito parecida com aquela do cara preparado de São Paulo. Sim. Que era foco no franqueado. Ainda que com menos preparo que esse cara. Mas eu concentrei o meu jogo naquilo que, ainda que esse cara mais preparado de São Paulo e Rio já sabia, mas ele ainda não tinha virado essa chave. Na verdade, o que acontecia, eu percebi, pelo menos na minha empresa, na empresa que eu estava no Bob's na época, o cara de São Paulo que ia para Goiânia, para visitar, ele meio que, não para Goiânia, para qualquer outra região fora do eixo de São Paulo, ele meio que relaxava, porque era uma viagem mais leve. As lojas vendiam pra caramba, os franqueados ganhavam dinheiro. Até pelo fato de ser um estado que já andava tranquilo. Exatamente. Né? Quando ele voltava para São Paulo, pauleira. As lojas já mais complicadas, os grandes concorrentes já bombando, tudo. Então, a concentração do jogo Rio-São Paulo já era um jogo mais duro, mais cansativo, mais número, vamos fazer conta. Quando ele ia para esse consultor, e não é nome, vários, né? Era todos naquela época. Quando ia para uma região mais remota, ufa, aqui é tranquilo. Ele performava menos. Exato. Ele entregava menos para aquele... E não era intencional isso, era porque não necessitava daquela dedicação tão forte. Então, percebendo esses gaps, eu não posso dizer que isso era no franchising todo, mas pelo menos na empresa onde eu estava, isso era gap, eu só fui lá e tampei o gap. Com qualidade, com estudo, tudo que tinha ferramenta inicial na companhia, eu era o primeiro a aprender. Passava 3, 4 dias, eu estava ensinando, às vezes, um consultor que tinha 5, 6 anos de empresa, eu tinha 1 ano e meio e estava ensinando o cara. E com essa sede de sempre estar entregando mais, de sempre estar no próximo passo, no próximo nível. Exatamente, porque eu sabia que para me diferenciar de recursos do eixo Rio São Paulo, eu tinha que fazer mais. Bacana. Aí você entrega esse resultado todo, o pessoal te traz para São Paulo. E como é chegar em São Paulo e assumir esse campo? Então, essa parte, ela se confunde ou se complementa com a parte quando eu fui para Santa Catarina primeiro, né? Que eles, entendendo o trabalho que eu fiz no Centro-Oeste e Norte na época e um tempo também juntando no Nordeste, me levaram para a região Sul, que é a região que era a mais difícil da companhia na época. Então você sai de Goiânia e eles jogam, cara, a gente precisa do Rafael com uma certa urgência lá em Santa Catarina. Exatamente, porque aí eu residindo em Florianópolis, eu assumi o Sul todo, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Que era naquele momento, era a região que sofria mais ainda sob pressão de faturamento e pressão de lucratividade. Assim, então, se ele fez aquilo lá, vai fazer lá embaixo também. Vai remontar um time de lá uma missão com dobrada. Essa cabeça, exatamente. Vai remontar um time com essa cabeça, melhorar a lucratividade do pessoal mesmo. Tanto é que nessa mudança aumentaram muito o meu salário na época, pagaram aluguel onde eu morava. Toda a empresa fez um puta de um investimento para mim estar lá. E deu certo. Que coisa de 1 ano e meio depois, os resultados vieram. Os resultados que já tinham sido alcançados no Sul, na imensa maioria, né, da região, a empresa entendeu que tinha que fazer um movimento maior comigo. Foi quando eu assumi a primeira cadeira de diretoria. E por que eu comentei lá atrás que eu passei a envolver expansão também no meu jogo? Porque eu sabia que em algum momento isso poderia me contribuir na minha carreira mesmo. Claro, eu ajudava o franqueado a crescer e tudo mais, mas a empresa me promoveu a uma posição de diretoria em uma função que em nenhum momento eu tinha sido titular dela de fato, que era a posição de expansão. Mas eu sempre passei a fazer expansão 3, 4 anos antes daquela promoção. Então, a minha primeira cadeira de diretoria lá foi o diretor de expansão.